Então, pessoal, continuando, né, a gente parou aqui na ideia de calor latente, né? Vimos então a diferença de calor sensível e calor latente. E como eu havia dito no vídeo anterior, vamos fazer um exercício para a gente misturar essas ideias. Então vamos lá. Imagine uma questãozinha bem simples, enunciado absurdamente inofensivo, tá? Mas com uma resolução gigantesca. O enunciado é o seguinte: imagine você 100 gramas de gelo, tá? 2, 3 cubinhos de gelo ali, 100 gramas, a menos 10 graus Celsius. A gente vai aquecer isso aí gradativamente até virar vapor a 120. Então vamos lá, nós vamos pegar lá 100 graminhas de gelo a menos 10, vamos aquecer até tudo isso virar vapor a 120. O que vai acontecer? Ó? Esse exercício, o aluno tem que estar atento que no meio do processo, a substância, que no caso aqui é a água, tá? Eu não especifiquei, que eu escrevi gelo e vapor, mas é a água, beleza? É gelo de água e vapor de água. No meio desse processo vão ocorrer duas mudanças de estado físico, porque a gente sabe que em 0 graus Celsius o gelo começa a derreter e virar água líquida, e a 100 graus Celsius, né, a água líquida começa a virar vapor. Tá? Esses valores, né, eu não falei na primeira parte, gente, mas eu acho que vocês sabem, esses valores de 0 e 100 são para a pressão externa de 1 atm, né, ao nível do mar, tá bom? Mas também nós não vamos ficar pensando em outras altitudes, em outros pontos de fusão e ebulição, se nossa aula fica muito complexa. Tá? Então vamos pensar sempre ao nível do mar, 0 e 100, né? Como você já conhece. Por que esse exercício ele tem uma resolução grande, pessoal? Pelo seguinte, né? Nesse processo de menos 10 até 120, tem duas mudanças de estado físico no meio do caminho. Então a gente vai ter que separar esse exercício etapa por etapa. Por exemplo, como eu vou inicialmente ter gelo a menos 10, eu preciso me recordar que o gelo, né, ele só pode ser aquecido até 0. Então a primeira parte desse exercício é estudar o que vai acontecer para o gelo ir de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius. Tá bom? Bom, independente disso, eu estou falando de só mudança de temperatura. Então a gente vai calcular o calor por Quimacete. Beleza? MC delta θ. Então eu vou ver lá. Quanto de calor eu preciso para fazer 100 gramas de gelo e de menos 10 até 0? Então eu peguei lá a massa, que é 100, vezes o Czinho do gelo, que é meio, né? Já vimos isso no vídeo anterior. E a variação, cuidado, ó, é final menos inicial. Então fica 0 menos 10. Tá? Por quê? A temperatura inicial é menos 10, a final é 0. Então quer dizer que ele vai de menos 10 para 0. Então fica 0 menos 10. Aqui 0 menos 10 vai dar 10, né? E aí você vai fazer a continha, ó, 10 vezes meio vezes 100 vai dar 500 calorias. Qual a interpretação disso, pessoal? Com 500 calorias você fez o gelo atingir 0 graus Celsius, apenas. Porém, quando esse gelo atingir 0 graus Celsius, ele vai começar a se transformar em água a 0 graus Celsius. Então nós vamos falar da fusão do gelo, que ocorre em temperatura constante de 0. Para derreter essa massa de gelo, é que é mole, M vezes L. A massa é 100, o L de derretimento do gelo é 80. Teremos então aqui 8.000 calorias. Muito fácil, tá, gente? 8.000 calorias. Até agora, é legal você perceber que já foram 8.500 calorias, né? 500 foi para fazer o gelo chegar em 0. 8.000 foi para derreter esse gelo. Após 8.500 calorias, nós teremos água líquida, só que esse sistema todo em 0 graus Celsius. Então a próxima parte agora é estudar esse aquecimento da água líquida de 0 até 100 graus Celsius. Tá? Como é uma simples variação de temperatura, é um Quimacete, beleza? E aí é só você pôr na formulinha. A massa é 100, o Czinho da água líquida é 1 e a variação de temperatura é 100 menos 0, ou seja, final menos inicial. O resultado disso aqui vai dar 10.000. Tá bom? Gente, já foi 18.500 calorias, já foram 18.500 calorias, né? Agora nós vamos ter água em ponto de ebulição. A água atingiu 100 graus Celsius. Ela vai começar agora a vaporizar, né? E aí nós vamos estudar quanto de calor a gente precisa para vaporizar essa água líquida 100. A gente vai transformar esses 100 gramas de água líquida em 100 gramas de vapor. Então, como é uma mudança de estado, é um Q-mole, tá bom? Então, o que vai acontecer? Você vai pegar a massa, que é 100, e multiplicar pelo latente de vaporização, que é 540, daria lá 54.000 calorias. E, finalmente, agora a gente vai ter só vapor a 100 graus Celsius. Só que olha lá no anunciado, eu quero que seja vapor até 120. O vapor a gente pode continuar esquentando ele acima de 100, né? Você sabe disso. Então, a última etapa seria pegar lá e estudar o vapor sendo aquecido de 100 até 120. Quimacete, porque é só variação de temperatura. A massa é 100. O calor específico sensível do vapor é meio, vapor de água.
E a variação é 120 menos 100. Aqui vai dar um total de 1000 calorias. E aí, gente, respondendo a pergunta do exercício, quanto de calor é necessário? Você vai somar todos os calores de cada etapa, totalizando aí 73.500 calorias. Essa é a energia que transformaria 100 gramas de gelo a menos 10 até vapor a 120. Aí você fala, nossa, professor, mas complicado, né? Tanta coisa para fazer. Sim, é muita coisa para fazer, mas não é complicado, tá bom? É relativamente fácil. Quer saber de outra coisa? Nem sempre você vai ter que fazer essas 5 etapas. Na verdade, essas 5 etapas é o máximo que você pode fazer. Isso porque eu bolei um exercício que vai do gelo lá a menos 10 até vapor a 120. Agora, não precisa ir do gelo até o vapor. Pode ser só do gelo até a água líquida, pode ser só da água líquida até o vapor, tá? Vai depender muito do exercício. Quer ver um exemplo? Vamos supor que o probleminha fale assim para você. Você vai tirar a água da torneira e vai esperar ela começar a borbulhar para fazer um café. Quanto de calor você precisa? Então você só faria uma etapa. Você só faria essa etapa 3 aqui. Você está aquecendo a água líquida, só que seria de 30 para 100. Entendeu? Você não precisaria fazer tudo isso aqui. Ou, por exemplo, eu peguei um cubinho de gelo do congelador e eu quero saber quanto de calor eu preciso até esse gelo derreter dentro de um copo de suco. Então seria só as 3 primeiras etapas, porque você vai aquecer o gelo até 0, vai derreter o gelo e depois aquela água do gelo ainda vai subir um pouquinho de temperatura, né? Até a temperatura do suco, aproximadamente. Então você teria só essas 3 primeiras etapas e assim por diante. Por isso que é a leitura, a interpretação e resolver exercício para treinar, ok? E então a gente pode pensar em refazer esse exercício, pessoal, mesma coisa, só que ao invés de calcular, fazer uma análise gráfica. Assim, a gente vai fazer um gráfico de como que foi a absorção de calor em função da temperatura do gelo, né, da água no caso, e isso vai gerar o famoso diagrama de aquecimento, que vai ser uma curva característica de substâncias puras, né, ou simplesmente substância, dependendo do autor, há quem diga que substância já é, por definição, uma pura, né? O diagrama ele vai ficar com essa cara aqui, pessoal. Esse é o clássico diagrama de aquecimento de substância pura, que certamente você já deve ter visto nas aulas de química. Isso mostra o seguinte, ó, aqui no eixo X o calor sendo absorvido e aqui no eixo Y a temperatura aumentando. Então isso aqui representa a fase sólida do corpo, tá? O aquecimento do gelo no nosso exemplo foi de menos 10 até 0. Aí depois, em 0, você tem a fusão da substância, a temperatura é constante, mas embora a temperatura seja constante, você tem a absorção de calor, tá? Então está absorvendo calor, mas a temperatura não muda, fusão. Aí derreteu toda a substância, você vai ter o aquecimento da fase líquida, né? Até atingir o ponto de ebulição, que é esse valor aqui. Atingido então o ponto de ebulição, a substância continua ganhando calor, só que sem mudar de temperatura, até vaporizar por completo, e aí você vai ter aquecimento da fase de vapor. Tá? Então é como se fosse o que macete, que mole, que macete, que mole, que macete, escrito de uma forma gráfica. Tá bom? Então se a substância é pura, nós temos esse diagrama característico aqui. Se for uma mistura, aí ó, esses patamares aqui já não ficam mais horizontais. O patamar da fusão já não é mais horizontal, e o patamar da vaporização já não é mais horizontal, porque em misturas o ponto de fusão é variável e o ponto de ebulição também é variável. Tudo bem? Então, na verdade, nesse vídeo nós fizemos um belo exercício que resume, né, a ideia de calor sensível e calor latente. Tá bom? Então, obrigado pela sua atenção e até a próxima.